Olá, bom dia. Vemos que mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. Que caiu hoje, já? Hoje caiu no livro de Mateus, capítulo 26, né? A gente vai ali no 14 e depois no 30, onde foi colocado que Deus nos mostrou. O primeiro tema ali fala assim, a traição de Judas. A Bíblia vai contar a história que todo mundo conhece, né? A razão por qual Jesus foi entregue ali, né? A Bíblia fala que Judas, ele vai falar com os anciãos ali, com os homens religiosos daquela época, o que ele receberia em troca dele falar onde Jesus estava orando ali em seu particular, ele estaria sozinho, aonde é um lugar que não haveria escândalo se pegasse Jesus, porque ele estaria sozinho, então o povo não veria o que foi que aconteceu. E então Judas vai combinar ali um tanto lá, eles oferecem 30 moedas. Olha, não foi Judas que deu o preço, eles que falaram, ele dá 30 moedas para você se você falar para nós onde ele está. Aí Jesus foi fechado, então vamos lá que eu vou mostrar para onde ele está. E deu um sinal, ó, aquele que eu der um beijo no rosto dele, esse aí é o Jesus. Aí ficou combinado assim. Já a partir do verso 30, eles estão ali, Jesus está falando com os discípulos, com os restantes ali dos 11, porque Judas não estava lá. Jesus está conversando com eles e fala assim, ó, ferirão o pastor e as ovelhas dele será dispersa, ou seja, serão tudo espalhadas, porque vão ferir o pastor que era Jesus. Ele fala assim, hoje eu vou ser motivo de escândalo para muitas pessoas, né? E aí ele comentando, eles falam assim, ó, assim, ainda que, Pedro fala, ainda que alguns sejam escândalo, né, ao acontecer isso, eu não vou ser. Aí Jesus fala assim, ó, ainda que hoje mesmo você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E a Bíblia fala que também os outros discípulos também disseram o mesmo. E a Bíblia vai contar a história, irmãos. Todo mundo conhece bem essa passagem. Diz que eles vão subir no monte para orar. Jesus convida eles para subir no monte. E lá em cima Jesus separa 3, Pedro, João e Tiago, para ir um pouco mais além. E fala para eles ficarem ali em vigia, enquanto eles estavam orando ali sozinho. Tipo, para o proteger, para vigiar ali. E a Bíblia fala que ele volta, ele faz oração para Deus lá e volta e pega Pedro dormindo, os demais dormindo também. A Bíblia fala que os olhos deles estavam pesados, como se estivesse cheio de grão de areia. Eles não conseguiam manter os olhos abertos. Jesus fala assim que eles tinham que vigiar, porque a carne é fraca, o espírito está pronto já, mas a carne era fraca. E Jesus volta lá, faz a mesma oração para o Pai, fala, Pai, se possível for, passe esse cálice de mim, mas não seja feito conforme a minha vontade, mas a do Senhor, e volta de novo para ver o que estava acontecendo lá, e pega eles dormindo de novo, né? E a história vai contar que ele vai fazer isso por 3 vezes, as 3 vezes que ele volta, eles estão dormindo. Na terceira vez que ele volta, Jesus fala assim, dorme agora e repousa, porque já vem chegando aí aquele que me trai. Aí chega Pedro ali, chega Judas com os anciãos lá, com os sacerdotes, para poder prender Jesus. E o que eu posso assim, dar um resumido assim, irmãos, do entendimento que eu estou tendo aqui. A Bíblia fala, irmãos, que quando Jesus estava na mesa, naquela grande ceia, que eles estavam comendo ali, e Jesus falou assim, ó, um de vocês vai me trair. Não é assim que fala lá, estão na ceia, os 12 lá comendo, todo mundo comendo, e aí Jesus fala assim, ó, um de vocês vão me trair. E aí eles começam a perguntar, mas quem? Um olha para o outro, mas quem? E daí eles falam, eu, Senhor. Aí outro, eu? Aí Jesus fala assim, não, aquele que eu pegar o pão, molhar na sopa e der na boca dele, esse é o que vai me trair. Mas Jesus deu sinal. Aí ele pegou, molhou um bocadinho lá e deu na boca de Judas. Tipo, mostrou para quem que seria que tá. Judas nem percebeu o que estava acontecendo ali, nem tinha se ligado nisso. Quando ele deu lá, molhou na boca dele, ele deu sinal. E o que eu posso extrair disso daqui, irmãos? Que Deus, ele é onisciente de todas as coisas. Antes mesmo que tudo aconteça, ele sabe o que vai acontecer na nossa vida. Ele sabe qual o passo que vamos dar, o que nós vamos fazer. Ele sabe o momento que você não vai aguentar, ele sabe o momento que você vai ser forte. Ele sabe todas as coisas, mas ele não interfere. E não interfere no que vai acontecer, mas ele tem presciência do que você vai fazer. Ele sabia que aqui Pedro ele ia trair Jesus. Ele ia trair não, Pedro ia negar Jesus, né? Corrigindo, ele ia negar Jesus, mas mais para frente, depois que Jesus ressuscita, a Bíblia fala que depois que Jesus é crucificado, Pedro e os demais irmãos, eles voltam a pescar de novo, eles vão lá para o mar e começam a pescar de novo, eles abandonam tudo. Jesus foi já, então eles pegam, em vez de fazer o que Jesus tinha falado para eles fazer, eles vão pescar, eles voltam à prática que eles tinham antes, e vão pescar, e quando eles estão pescando em alto mar, aí todos os discípulos foram juntos, eles estavam pescando, e a Bíblia fala que eles estavam pescando, e quando eles estavam perto do mar, assim, na beira da praia, ele vê um homem lá na frente, com uma fogueira acesa, e uma fumacinha subindo,
E eles começam a olhar para aquele homem lá assim, eles estão pescando, eles estão ali olhando ali. Daí o homem pergunta assim: vocês têm peixe aí? Vocês têm algo para comer aí? Aí eles falam que não, que eles não haviam pegado ainda. Aí Jesus fala assim: mas vem aqui que eu já tenho aqui. Aí a Bíblia diz que eles vão encostando o barco, encosta o barco, e tá uns peixes assados lá, e eles começam a comer, e todo mundo cabreiro, tudo olhando para ele assim, comendo, desconfiado de quem seria ele. E a Bíblia fala que Jesus chama Pedro, e quando ele fala, aí eles começam a perceber pela voz quem que era. Quando Jesus começa a cortar o peixe, dividir, ele lembra da ceia, Jesus pega o peixe, divide, vai dando um para cada um, eles começam a lembrar que Jesus fez isso na ceia. E quando eles fazem isso, eles reconhecem que é Jesus, ele é o Senhor. Eles ficam todos alegres ali, e Jesus vai fazer uma coisa que é muito importante, irmãos. Jesus chama Pedro assim no canto e fala: Pedro, tu me ama? E Pedro fala assim: sim, Senhor, eu te amo. Aí então Pedro fala assim: então apacenta minhas ovelhas. E Jesus ele pergunta 3 vezes para Pedro isso aí: Pedro, tu me ama? Porque Pedro negou 3 vezes, então ele precisava 3 vezes dizer que amava Jesus para pagar aquilo que ele tinha feito. Ou seja, Jesus sabia que ele também ia fazer aquilo que era para ele fazer depois. Que ele amava Jesus, só que ele tinha medo. E o que a gente pode entender, irmãos? Que a fraqueza, a nossa fraqueza, está diante de Deus. Deus sabe a fraqueza de cada um, sabe a força que vai ter, sabe quando você vai cair e quando você vai levantar, né? Ele sabe de tudo isso. A onisciência de Deus, o poder dele, ele conhece todos os nossos passos, mas ele sempre vai nos ensinar, irmãos, que o caminho tem que ser, mesmo a gente enfraquecendo ali, mesmo a gente caindo ali. Jesus chamou eles para orar, eles não conseguiram orar. Não foi assim? Eles negaram Jesus, eles fizeram um monte de coisa, mas Jesus sabia de tudo. Ele sabe de tudo, ele sabe o que passa pela sua vida, sabe o que passa pela minha vida. Ele sabe o momento que você está agora, sabe o momento que você vai estar depois. Mas ele só quer que você siga uma coisa: segue as orientações dele. Segue as orientações dele para que você venha andar certo. Porque Jesus, em todo o tempo, ele não ficava questionando, apontando o dedo: ó, você, Pedro, você vai me trair porque você é isso aqui. Ele falou: não, Pedro, você vai me trair. Ele só colocou: Pedro, você vai me trair. E Pedro ele falou: não vou fazer isso. Ou seja, Deus não ficou criticando: Pedro, você vai ser um falso comigo que você vai me trair. Você é um fraco que você vai me trair. Não, ele falou: você vai me trair, só isso. Mas Deus sabia por que ele faria aquilo. Deus conhece todas as coisas, sabe por que acontece aquilo ali, né? Isso é muito importante a gente frisarmos, porque não que a gente deva ficar caído, ou ficar prostrado, ou ficar fazendo aquilo que não é certo. Nós devemos aprender que nós somos sujeitos a cair, mas não devemos ficar caídos. Temos que continuar o caminho, continuar o processo, né? E depois para frente, todo mundo conhece a história, Pedro, na morte de Pedro, foi diferente. Ele não foi crucificado junto com Jesus aquele dia, mas no dia que ele foi morrer, que foi o último dia dele, ele estava preso, prenderam ele, foram para crucificá-lo. Ele falou assim: eu posso ser crucificado sim, igual meu mestre foi, só que eu não quero ser de pé, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como ele, de braços abertos. Eu devo ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno disso. E ele foi crucificado, irmão. Pedro, ele foi crucificado, não no mesmo dia, mas tempos depois ele foi crucificado do mesmo jeito, só que de ponta cabeça, com a cabeça para baixo. Né? Então, o que nós tiramos dessa história, que eu tiro dessa história aqui para nós, é a traição, né, que você faz para você mesmo. Porque quando você fala, eu falo para o Jair assim: todos nós, não tem uma pessoa que seja digna, né, e fiel ao Senhor o tempo todo. Porque quando você fala de uma discussão na sua família, você sai de você fica nervoso, você põe os pés pelas mãos, ou quando alguma parte monetária te atinge, você também sai do seu equilíbrio e você trai também a tua índole. Então, muitas vezes aqui, Deus está falando, né, da traição de Judas e também da negação de Pedro. Por quê? Porque nós negamos Jesus, nós negamos Deus, muitas vezes. Né? E nós traímos Deus, porque nós prometemos que nós vamos seguir o Evangelho, nós prometemos que nós vamos seguir o caminho de Deus, e nós não conseguimos, meus irmãos. Muitas vezes é tão difícil o nosso dia a dia, que até nós nos envergonhamos do que nós próprios nos traímos, né? Com atitudes. A pessoa fala assim: eu não vou seguir mais, eu não vou beber mais. Ela chega no final de semana, ela vai lá e bebe, não é? Depois ela fica totalmente arrependida. Ela: não vou mais, vou esperar no Senhor uma pessoa para minha vida. Não espera, não faz conforme Deus quer. Eu vou ficar nesse emprego porque Deus me abençoou nesse emprego. Não, ela quer sair daquele emprego e ir para o outro porque o dinheiro falou mais alto. Só que
será que a paz vai junto com o dinheiro? Será que o momento que ela está vivendo ali vai ser a mesma coisa no outro lugar? Que aqui ela tem paz e ali ela não vai ter? Então as pessoas se traem o tempo inteiro, né? As pessoas negam, né, o caminho de Deus o tempo inteiro. E não é um, são todos, somos todos. Você pode ser o padre, você pode ser o pastor, você pode ser quem quer que seja. A nossa carne é fraca. É mesmo que você entrar, você fala assim, eu não temo nada porque eu tenho Deus no meu coração, eu sou forte. Entra um ladrão na sua casa, se você não teme, né? Se você não entrega tudo. Se você tem tanta fé, né? Você poderia muito bem, você tenta matar ele, você tenta, né? E é contra as leis de Deus. Então, que quando Deus falou assim, ele poderia muito bem, Jesus, ter se escapado dessa, ter saído dessa, ele poderia. Mas era a vontade de Deus para ele. Então, ele não fugiu. Então, é um homem santificado realmente, que ele tinha a premonição do que ia acontecer com todos ali. Ele sabia que tinha um poder muito maior do que nós. E ele não fugiu à saga dele. Foi feita a vontade de Deus para usá-lo como exemplo para todos nós. Mesmo assim, não adiantou. Passaram séculos e nós continuamos errando, nós continuamos sendo fracos, sendo hipócritas muitas vezes, né? Querendo julgar outras pessoas, sendo que nós mesmos temos que nos julgar. Nós mesmos estamos errando. Nós mesmos temos que nos olhar no espelho e falar, poxa vida, né? Que fraqueza de alma, que fraqueza de vontade, que fraqueza de pessoa eu sou. E mudar tudo isso, né? Então, meus irmãos, nós viemos aqui alertar sobre a traição de Judas e a negação de Pedro. Então, não se traia, não negue Deus nunca nessa vida. Por quê? Porque nós temos que estar sempre firmes e fortes perante, né, estou falando isso, mas até nós, serve para nós. Todos né? nós Todos nós erramos, todos nós estamos aqui, somos fracos, todos nós estamos aqui tentando mudar, tentando melhorar, mas é difícil, mas não é impossível. Não é possível. Né? Mas que é uma lição para nós olharmos o que nós temos e dar valor, né? E pôr amor naquilo que nós fazemos. Então, meus irmãos, a partir de hoje, vamos tentar seguir tudo que Deus está nos ensinando para a gente não se trair, né? E não negar os princípios de Deus na nossa vida, para que a bênção venha muito maior todos os dias. Amém? Amém. Uma semana mais que abençoada a todos nós, a todos vocês. E uma ótima semana e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Até sexta, Amém. se Deus quiser. Se Deus quiser.